Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar então com o curso de elementos de álgebra. Na aula passada nós vimos o conceito de anel e as suas propriedades e alguns resultados. Hoje nós vamos ver o conceito de ideais, que são subanéis. Então vamos aprender o que é isso, que tem certas características importantes para nós. Vamos lá então? Ideal. Seja A um anel e B um subconjunto não vazio. Nós vamos dizer que B é um subanel de A se, primeiro, dados quaisquer elementos A e B pertencentes a B, a diferença deles permanece em B. Ou seja, ele é fechado com a operação de adição. Segundo, dados quaisquer elementos A e B pertencentes a B, o produto deles permanece em B. Ele é fechado com a operação de multiplicação. Que operações são essas? São as operações do anel A. É o produto do anel A, e aqui a gente está denotando o quê? A soma do elemento A com o oposto de B. Ok? Exemplos de ideais. Z é um subanel de Q. Q é um subanel de R. O conjunto B formado pelos elementos 0 barra, 2 barras, vai ser um subanel do Z4. 2Z, o conjunto dos números pares, ele é um subanel de Z. Soma dois pares continua par. O produto de dois pares é um número par. Se você pegar B, o conjunto dos números ímpares, esse daqui, por sua vez, não é um subanel de Z. Por quê? Olha, vamos supor que eu pego esses dois elementos, 1 e 3, esses dois números que são ímpares. Quando eu olho a diferença entre eles, dá 2, que não é um número ímpar, é um número par. Então a diferença de dois elementos de B cai fora de B. Então ele não é um subanel. Tudo bem? Mais um exemplo. Seja P um número primo e considere o conjunto Q raiz de P, formado por A mais B raiz de P, com A e B racionais, com as operações usuais de multiplicação e soma que você tem nos reais. Então, se você quiser fazer a soma de dois elementos desse tipo, você pega um elemento A mais B raiz de P e o outro C mais D raiz de P, soma como se fossem números reais. Olha. Vai dar A mais C, B raiz de P mais D raiz de B, que você pode pôr o raiz de P em evidência. E fazer o produto desses dois elementos, eu aplico a distributiva, como eu faço no produto dos reais. Então é A vezes C. Quando eu multiplico B raiz de P por D raiz de P, vai dar B vezes D, raiz de P vezes raiz de P, que dá P raiz P, né? Raiz de P vezes raiz de P, que dá P. E o cruzado, você pega A vezes D raiz de P e o B vezes C raiz de P. Então está aqui, olha, o AC, o A vezes D, que multiplica a raiz de P, P raiz de PC e B raiz de P, D raiz de P. Ou seja, o resultado no final vai ficar assim, olha, AC mais BDP, porque raiz de P vezes raiz de P é exatamente P, e AD mais BC, colocando raiz de P em evidência. Esse Q raiz de P ele é um subanel dos reais, chamado Q adjunção com a raiz de P. Eu coloquei no meu conjunto racionais, eu criei um novo anel, em que agora eu tenho um elemento lá dentro que é irracional. Não só ele, mas todos os múltiplos racionais dele estão lá agora. Observação, olha, se B é um subanel de um anel unitário A, podem ocorrer três situações diferentes. Primeira situação, B pode não ser unitário, ou seja, embora o anel seja unitário, tenha um elemento unidade, o B pode não ter. Exemplo, olha, o 2Z. 2Z é um subanel de Z, lembram? Mas ele não tem unidade. 2Z não tem unidade. Qual é o número par que qualquer outro número multiplicado com ele permanece o mesmo número? Não tem. O elemento neutro da multiplicação é o 1, que não é um número par, né? Outra situação que ocorre, a unidade do A está em B. Bom, nesse caso, os dois anéis vão ter unidade e elas vão ser a mesma. Por exemplo, Z é um subanel dos racionais e possui a mesma unidade, no caso, o número 1. Terceira situação que pode ocorrer. B pode ser unitário, mas a sua unidade ser diferente da unidade de A. Olha que interessante. Ele pode ter unidade, mas ela é diferente da unidade do anel. O exemplo está aqui, olha. Pega o anel das matrizes 2×2, com elementos reais, e pega B, esse conjunto. O primeiro elemento está percorrendo todo o conjunto dos números Z,
e os demais são todos zero. Ok? B é subanel de A e vai ter esse elemento, a matriz 1, 0, 0, 0, como sendo a sua unidade, que não é a unidade de A, porque a unidade de A a gente já sabe é a matriz identidade de ordem 2. Bem? Proposição. Se A é um anel de integridade e B um subanel de A, então, nesse caso, não tem o que fazer. Os dois têm unidade e elas são iguais. Então, toda vez que eu tenho um anel de integridade e B um subanel desse anel de integridade, o B também vai ter unidade e é igual a de A. Tá? Vamos restringir o estudo daqui para frente só a anéis abelianos. Lembram? Anéis em que a multiplicação é comutativa, AB igual a BA. Definição. Seja A um anel e I um subconjunto não vazio, dizemos que I é um ideal de A se, primeiro, para quaisquer A e B pertencente a I, a diferença permanece em I, exatamente igual ao que era subanel, né? Pega dois elementos, a diferença permanece lá dentro. A novidade vem agora, para ser o ideal. Para todo elemento A do anel, se eu fizer o produto desse elemento A por todos os elementos que estão em I, o resultado continua dentro de I. O que é A vezes I? Olha, A vezes I é você multiplicar o elemento A do anel por X, onde X é qualquer elemento de I, está percorrendo o conjunto I. Então, qualquer elemento de A multiplicando qualquer elemento de I, o resultado sempre cai aonde? Dentro de I. Essa é a propriedade do anel, do ideal. Ok? Exemplo, olha. Seja A um anel, se eu pegar o conjunto I, que só tem o vetor, o elemento nulo, o número 0, e um conjunto J, que só tem, que é o todo anel A, esses caras sempre vão ser ideais de A, qualquer que seja o A. E eles são chamados ideais triviais. Tá? Então, todo anel tem pelo menos dois ideais, o nulo e ele próprio, que é um ideal. 2Z, ele não é apenas um subanel de Z, ele é um ideal de Z. Veja, ele já tem a propriedade de ser subanel, você pega dois números pares, a diferença continua par. Se você pegar qualquer número inteiro e multiplicar por um número par, o resultado vai dar o quê? Par. Portanto, vai continuar em 2Z. I igual a Z não é ideal dos racionais. O conjunto dos números inteiros, ele não é ideal dos racionais. Embora a diferença de dois inteiros continue sendo inteiro, não vai satisfazer a segunda propriedade. Vamos ver um exemplo. Ó. O 1 é um número que está em Z, que no caso eu queria que fosse ideal, mas não vai ser. O meio é um elemento que está num anel. Então, quando eu faço meio vezes 1, o resultado deveria cair dentro do ideal, se fosse ideal. Mas não cai, meio vezes 1 dá meio, que a gente sabe não é um número inteiro. Então, existem números do anel multiplicando o cara do ideal e o resultado cai fora do meu conjunto. Então, ele não é ideal. O Z é apenas subanel dos racionais. Tá? Proposição, olha, todo ideal de um anel é um subanel. Mas a volta a gente já sabe que é falsa. O exemplo é Z. Ele é subanel dos racionais, mas ele não é um ideal dos racionais. O terceiro exemplo que a gente fez agora. Tá bom? Outra proposição, olha. Quando é que um subanel, então, vai ser um ideal? Um subanel B de A vai ser um ideal se para todo elemento A pertencente a A, o produto de A por B estiver contido em B, ou seja, o subanel já tem a primeira propriedade. Você pega dois elementos do subanel, a diferença continua lá dentro. Para ele ser ideal, o que ele precisa? Satisfazer a outra propriedade. Então, ele vai ser o subanel, o ideal, se qualquer elemento do anel A multiplicado por qualquer elemento que está nesse conjunto, permanecer nesse conjunto. Tá bem? Bom, definição, seja A um anel unitário, A é chamado inversível se existir um elemento B no próprio A, tal que o produto de A por B é igual a B vezes A, que vai dar 1. Bom, AB igual a BA, nós estamos trabalhando só com anel comutativo, isso sempre vai ocorrer. Mas se o seu anel, por acaso, não for comutativo, essa é a definição que a gente pede.
AB é 1 e BA também tem que ser 1. Nesse caso, a gente vai denotar esse B como sendo o inverso de A. O inverso multiplicativo. Alguém que multiplicado por A vai dar o elemento neutro da multiplicação, que é 1. Proposição, olha, seja I o ideal de A, se I contém algum elemento inversível de A, algum, tá? Contém algum elemento inversível de A, então esse ideal I vai ser todo A. Se o ideal contém um elemento que tem inverso, ele é todo mundo. A demonstração é muito simples, olha. Eu quero mostrar que dois conjuntos são iguais, né? Que o I é igual a A. Então você mostra que o I está contido no A e depois mostra que o A está contido no I. O I contido em A, a gente já tem, pois o I é ideal de A, então ele é um subanel, um subconjunto não vazio de A. Vamos mostrar que o A também está contido em I. Aí eles vão ser iguais. Para isso, olha, eu vou chamar de X, pertencente a I, aquele elemento inversível de A que pela hipótese existe. Então, dado qualquer elemento de A agora, quando eu pego A vezes o inverso de X, que existe o inverso, né? O X é um cara que tem inverso, o A é um elemento de A, X a menos 1 também é um elemento de A, isso é um elemento que está em A. Então, A, X a menos 1 pertence a A. Como o I é ideal, quando eu multiplico esse elemento que está em A vezes um elemento qualquer do ideal, o resultado tem que estar onde? Tem que cair dentro do ideal. Então, esse elemento de A vezes o X que está em I, o resultado vai ser um elemento de I. Mas quando eu faço A vezes X a menos 1 multiplicado por X, como o produto é associativo, eu posso primeiro fazer X vezes X a menos 1. Esse pedaço da unidade. E A vezes 1 é o próprio A, então A está em I. Portanto, qualquer elemento de A está em I, o anel todo está contido no I. Como o I está contido no A, eles são iguais. Tá? Definição. Seja A um anel e X um elemento de A, nós temos que I igual a A vezes X é um ideal. Vocês podem provar isso como exercício. E ele vai ser chamado ideal gerado por X. Então, como que eu faço isso aqui? Olha, eu pego todos os elementos de A e multiplico por X. E monto o conjunto I. Da mesma maneira, eu posso pegar vários elementos, x1, x2, xn de A, e construir um conjunto que é A vezes x1 mais A vezes x2, etc., A vezes xn. Multiplicando o A, todo mundo de A por x1, todo mundo de A por x2, todo mundo de A por xn, e somando. Isso vai dar de novo um ideal, vocês podem verificar como exercício de novo, gente, que é chamado ideal gerado por x1, x2, xn. Tá bom? Seja A um anel e o ideal de A, nós vamos falar que o ideal I é o ideal principal de A se existir um elemento X, tal que o I é gerado por X. Então, o que são os anéis, os ideais principais? São aqueles ideais que são gerados por um elemento. Ok? Um anel comutativo A é chamado anel principal se todo ideal de A for um ideal principal. Ou seja, qualquer ideal que você pega de A, ele é gerado por um único elemento. Exemplos, olha, Z4, formado por 0 barra, 1 barra, 2 barra, 3 barra. Isso é um anel principal. Vamos verificar isso? Olha, como é que eu vou verificar? Eu tenho que mostrar que todo ideal de Z4 é gerado por um elemento. Bom, mas quais são os ideais de Z4? Nós vimos lá atrás que se for ideal é subanel. O contrário não vale. Mas então eu vou procurar entre os subanéis. Quais são os subanéis que são ideais? Para tentar descrever todos e verificar se todos são principais. Então, quais são os subanéis de Z4? O primeiro é só o 0. 0 barra. Bom, isso aqui eu posso ver como sendo 0 barra vezes Z4. Logo, um ideal principal. Ele é gerado pelo 0 barra. O segundo seria o anel todo, o Z4. Eu posso ver ele como sendo a unidade 1 barra vezes o Z4. Logo, é o ideal principal também. O 0,2, nós já vimos lá atrás, ele é um subanel. O 0,2, vocês podem comprovar, ele é igual ao 2 barra vezes Z4. Logo, vai ser também o ideal principal. E eu não tenho mais subanéis.
portanto, ele é um anel principal. Todos os ideais que eu tenho lá são principais. Bem? Outro exemplo, ó, Z, o NZ, conjunto dos múltiplos de N, são anéis principais. Definição, seja um anel, um ideal P será chamado ideal primo de A se ele satisfaz a seguinte propriedade. Primeiro, ele não é o A inteiro. E segundo, se você pega dois elementos de A que têm a propriedade que o produto caia em P, então ou o primeiro está em P ou o segundo está em P. Um dos dois obrigatoriamente tem que estar em P. Produto de dois caiu dentro de P é porque um deles estava lá. Inclusive pode ser que os dois estejam lá, não tem problema nenhum. Ok? O ideal M será chamado ideal maximal de A se, primeiro, ele for diferente de A e depois, se você pegar qualquer outro ideal de A que contém M, obrigatoriamente esse ideal vai ser o próprio A. Ou seja, eu não consigo achar nenhum ideal de A contendo o meu ideal M. Se ele é maximal, ele é o maiorzão, ele é o maximal mesmo. O único ideal de A que contém ele é o próprio A. Tá bem? E ele é diferente de A. Hein? Importante isso. Tá? Será que tem alguma relação entre eles? Vamos mexer um pouquinho com esses dois ideais. Olha, vamos ver alguns exemplos. Em Z, se você pegar o ideal formado só pelo número 0, ele é primo, mas ele não vai ser maximal. Né? Bom, é fácil que ele é primo. Pega dois números inteiros e supõe que o produto cai em P. Se o produto cai em P eu só tenho 0. Então quer dizer que o produto é 0. Produto de dois números inteiros deu 0, ou A é 0, ou B é 0. Então no primeiro caso, ou A já estava em P, ou B estava em P. Então ele é primo. Ele não é maximal, olha. Lembra? O 2Z é um ideal de Z. O P vai estar contido em 2Z, e 2Z não é todo Z. Não é todo número inteiro que é par. Tá? Então ele não é maximal. Em Z4, vamos pegar o ideal formado só pelo 0 de novo. Ele não é maximal e nem primo. Não é nenhuma das duas coisas. Né? Olha, de fato, olha, esse ideal está contido no 0,2, que está contido em Z4. Portanto, existe o ideal diferente do Z4 que contém ele. Então ele não é o maximal. Agora, por que ele não é primo? Vamos mostrar então que existem dois elementos do Z4, que o produto cai lá dentro, e nenhum deles está no meu ideal. Eu vou pegar o 2 barra que pertence a Z4. Quanto é que dá 2 barra vezes 2 barra? Dá o 4 barra, que em Z4 é o 0 barra. Portanto, o produto de 2 barra por 2 barra cai dentro do I. Mas nenhum deles pertence a I, olha. Porque o I só tem quem? Só o 0 barra. Então ele não é nem primo e nem maximal. A relação que a gente tem é essa. Se A é um anel comutativo com unidade, então todo ideal maximal é primo. Se A for comutativo com unidade, todo ideal maximal é primo. Como a gente só está trabalhando agora com anéis comutativos, basta que ele tenha unidade para garantir que ele seja, que todo maximal vai ser primo. A volta não é verdadeira, ok?